Uma atuação controversa do time do Flamengo, que jogou bem, razoavelmente bem, nos primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo, e depois no segundo tempo também teve algum momento ali, pelo menos uns 5, 10 minutos, dentre pelo menos os 30 primeiros minutos da segunda etapa, de uma boa atuação, uma atuação que poderia ter sido satisfatória para a classificação. O Atlético Paranaense veio muito fechado, muito seguro ali com o Thiago Nunes, que não é a característica dele, né? De fato, uma atuação diferente até do que se espera do Atlético Paranaense, treinado pelo Thiago Nunes, mas o Maracanã lotado, 70 mil pessoas acompanharam aqui, 70 mil rubro-negros, né, cariocas. Não tivemos torcedores do Atlético Paranaense hoje, como não teve do Flamengo lá, não teve do Furacão aqui. E o Atlético Paranaense ficou retraído e se aproveitou dos momentos ali de velocidade, né, para contra-atacar. Mais uma vez o Jorge Jesus colocando o time do Flamengo com linhas muito altas, né, colocando o Flamengo naquela intensidade muito grande. Ele, na minha opinião, errou, e errou feio ao colocar o Lincoln. O Lincoln é um jogador que não é esse jogador todo, não tem ritmo de jogo, é um jogador garoto que não tem esse estofo de decisão, com o Maracanã com 70 mil pessoas. Colocou o Lincoln e o Lincoln não tocou na bola. O Lincoln me pareceu muito, até comentei com um companheiro de imprensa aqui, o Lincoln pareceu muito Bernard naquele 7-1 no Brasil 1, Alemanha 7 em 2014, na semifinal no Mineirão, porque o Bernard não tocou na bola e o Lincoln também não tocou. O Lincoln foi praticamente um jogador a menos em campo nesse jogo decisivo das quartas de final da Copa do Brasil. Mas o Jorge Jesus tem essa ideia, né? Ele acha que os jogadores têm que se adaptar ao estilo dele. Então, até o Janjão aqui perguntou se é para crucificar o Jesus. Acho que não é para crucificar o Jesus, não. Mas ele tem que também ter essa maleabilidade, porque não dá também. Se o Flamengo não tem um centroavante, o Lincoln é verde, o Lincoln é inexperiente, o Lincoln tá sem ritmo de jogo, por que vai botar o Lincoln, né? E deu azar também o Flamengo no começo do primeiro tempo, que perdeu ali o Arrascaeta, né? Arrascaeta saiu com lesão muscular e o Vitinho entrou no lugar. Aí o Vitinho, nesse novo formato, né, de time, né, com um jogador ali como volante, 3 meias e 2 atacantes, o Vitinho não sabia se era ponta, como era antigamente, ou se era meia. O Vitinho não tem as características de meia, e aí complicou muito a vida do camisa 11, que já não vem bem. Lembrando que ele foi contratado por 10 milhões de euros no ano passado, até então uma contratação da história do futebol brasileiro, né? E o Vitinho não jogou bem, teve até um outro momento ali, um lampejo, que ele chegou na área e tal, fez uma jogada ou outra, mas de fato não foi bem. O Flamengo o Jesus demorou muito para mexer, né? Colocou o Berrio no segundo tempo apenas, poderia ter começado com o Berrio. Berrio já fez a função de centroavante, inclusive nesse ano, né, na partida contra o São Paulo no Morumbi. Ele colocou o Berrio com 14 do segundo tempo, foi a segunda substituição do Flamengo, 14 do segundo tempo, tirando o Lincoln, que vinha muito mal no jogo, né, não tocando na bola. E depois ele tirou o Rafinha e colocou o Rodinei, porque o Rafinha sentiu. Jorge Jesus tá tendo ônus, né, enfim, ele teve todo o louro, toda a glória no primeiro jogo, no segundo jogo, no primeiro jogo no Maracanã, depois daquela goleada por 6-1 contra o Atlético, contra o Goiás, que poderia ter sido 7, 8, 9, 10, mas não adianta, na hora decisiva, não fazer, talvez, às vezes, o café com leite, o feijão com arroz, né? Café com leite não, feijão com arroz, que é o quê? Você chegar e fazer o simples, você conhecer as características dos seus jogadores. E ele fala isso, ele já não falou isso agora, ele já falou isso antes, que os jogadores têm que se adaptar ao esquema dele, não ele adaptar o esquema aos jogadores que ele tem. Ele já falou isso e realmente não é muitas vezes o ideal a se fazer. O técnico português aí tem um gênio muito pesado, né, muito forte. E ele não usou o Berrio como centroavante, colocou o Lincoln, que não jogou bem. E, enfim, trocou um pelo outro aos 14 do segundo tempo. O Flamengo ainda assim fez um 1-0, né, com 14 minutos, 14 não, foram 17 minutos do segundo tempo, fez 1-0 e tudo parecia controlado. O Atlético não ameaçava, não conseguia ficar com a bola, o Flamengo conseguia manter a intensidade no jogo ofensivo, com a posse de bola. E o Atlético, do nada, achou ali um espaço, né, um lançamento em profundidade. O Rafinha errou na marcação, saiu para dar o combate. E o Rafinha é um jogador que não é aparentemente tão forte na marcação quanto é, por exemplo, o Pará, não sei, não estou comparando, mas enfim, o Rafinha falhou ali, ele deu o combate errado, caiu, abriu o espaço
e aí foi lançado em profundidade o Rony, que saiu na cara do Diego Alves e empatou o jogo. O Atlético poderia ter virado até o jogo no finalzinho, com ali umas 2 chances, que foi um Deus nos acuda na área do Flamengo, e o jogo acabou empatado. Foi para os pênaltis, e aí nos pênaltis, meus amigos, a coisa foi isso que a gente viu aí, né? Que vocês viram aí, horrível, simplesmente pavorosas as cobranças. Diego, então, parece um pré-mirim, né? Parecia um amador, parecia um cara que nunca chutou uma bola na vida. Ele tentou ali fazer aquela cobrança ali, né, de cavadinha, a bola no meio do gol. O cara não se mexeu, o goleiro do Atlético Paranaense, o Santos, não se mexeu, ficou no meio do gol, pegou uma bola, recuou, inacreditável, o que certamente desmoralizou ali as outras cobranças, né? O Vitinho bateu muito mal também, bateu por fora do gol, tentou colocar no ângulo, errou por cima. E aí, depois, o Cuejar foi o único do Flamengo que cobrou bem, que deslocou o goleiro Santos e fez o gol. Everton Ribeiro também perdeu, marcaram para o Atlético Paranaense Jonathan, Lúcio Gonzalez e Bruno Guimarães. O Bruno Nazário perdeu também a defesa do Diego Alves, batendo muito mal. Everton Ribeiro ainda perdeu depois do último pênalti, 4º pênalti do Flamengo, e terminou 3-1 para o Furacão no Maracanã, com 70 mil pessoas, meus amigos, 70 mil pessoas no Maracanã, 70 mil rubro-negros cariocas, 70 mil torcedores do Flamengo. Galera aqui participando, César Santos, esse Diego é muito ruim. O Diego não fez um mau jogo, não. O Diego foi até razoavelmente bem durante o jogo, participando tanto da criação das jogadas, quanto da saída de bola, quanto da criação das jogadas, mas ele jogou tudo fora naquele pênalti patético que ele bateu. O Flamengo agora enfrenta o Corinthians, Flamengo eliminado, Atlético Paranaense classificado. O Flamengo enfrenta o Corinthians na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional ganhou do Palmeiras também nos pênaltis, 5-4, aí muito mais equilibrado do que os 3-1 daqui, 5-4. Já poderia ter vencido no tempo normal, né? Teve um gol anulado pelo VAR lá, o D'Alessandro foi expulso, aquela coisa toda, mas o mandante foi lá, se classificou. Palmeiras e Flamengo eliminados, Palmeiras e Flamengo com elencos bilionários, eliminados nas quartas de final, se enfrentariam, né? Se fossem passando, se enfrentariam numa eventual final. Os dois ficaram pelo caminho, meus amigos. Adeus Flamengo, adeus Palmeiras, aí os dois vão brigar. Resta aí, né, o Brasileirão e a Copa Libertadores da América. Lembrando que são os campeonatos mais importantes, né? A Copa do Brasil está sendo muito valorizada porque paga muito, né? Muito dinheiro. O Flamengo, por exemplo, perdeu a oportunidade de ganhar aí 3, 4 milhões de reais porque não passou de fase, não passou para a semifinal. Galera, Rony Dias mandou aqui risadas, pessoal participando aqui da live com a gente. César Santos mandando aqui um abraço, valeu. Pergunta pro Diego se ele treinou cobrança de pênalti. Tá aqui o Janjão mandando outra mensagem aqui, participando da live. Realmente. A questão é que o Diego já perdeu na final da Copa do Brasil e agora perde. Já perdeu também em pênalti importante na Ilha do Urubu contra o Palmeiras, em jogo de Campeonato Brasileiro. Complicado demais, meus amigos. É isso aí. A gente vai se despedindo aqui da live porque tem agora a coletiva do Jorge Jesus e dos jogadores. Vamos ver o que eles vão falar na zona mista do Maracanã, nesse final de jogo aqui. Muito ruim, muito triste pro Maracanã, já tá vazio. A torcida do Flamengo já foi embora de cabeça baixa. É isso aí. Acontece. Não deveria acontecer, né, com tanto investimento, com tanta torcida, mas acontece. Valeu? Nós somos os antenados na jogada e torcemos sem parar. David Sharp aqui do Maracanã.